Seja bem-vindo a mais um podcast de Indústria 4.0 da Aquário Software. Eu sou Dulce Siqueira, consultora de projetos, e hoje vamos falar sobre a indústria do futuro e o futuro da indústria. Como será a indústria do futuro? Quais são os atuais desafios para a indústria do futuro? O que fazer para tirar proveito dessa revolução tecnológica que estamos vivendo? Nesse episódio, iremos falar sobre como a indústria está sendo afetada por tecnologias avançadas, como internet das coisas, inteligência artificial, robótica, cloud, revolucionando as relações de negócios. Fica com a gente e vamos lá! E para falarmos desse assunto, eu recebo o Rodrigo Portes, palestrante, mentor e consultor de vendas B2B industriais e Indústria 4.0. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Dulce. É um prazer estar aqui com você nesse podcast da Aquários, dos meus amigos Carlos Paiola e Ricardo Caruso. Uma honra. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. A honra é toda nossa. Rodrigo, vamos aproveitar esse momentinho inicial aqui para você se apresentar para a nossa audiência. Eu já sei que você é bem conhecido nas redes sociais, mas conta um pouquinho aqui para todos os nossos ouvintes sobre a sua trajetória profissional e os seus desafios atuais, por favor. Legal, Dulce. Bom, eu sou engenheiro de formação, engenheiro elétrico, eletrônico pela FEI. Tenho MBA em marketing pela ESPM, alguns cursos de especialização aí em vendas pela GV, Dom Cabral, e atuei 28 anos como executivo do mundo corporativo, fundamentalmente na área comercial. Apesar de ser engenheiro, sempre atuei na área comercial, em vendas, marketing, novos negócios. E na área de automação industrial, energia, equipamentos e máquinas, né? Então, trabalhei em empresas como, comecei minha carreira na Rockwell, passei pela Siemens, Parker Hannifin, GE, Phoenix Contact, e a minha última posição foi como diretor comercial da Norgren, que é uma empresa multinacional do setor de automação pneumática. E faz 2 anos que eu atuo aí como você falou, né, como palestrante, como mentor e consultor de vendas B2B industriais, com foco em trazer para esse mercado a nova forma de vender, como que a transformação digital está impactando as vendas, e também sobre a indústria 4.0, que é uma paixão, né? Como eu trabalhei muito com automação, a indústria 4.0 é o próximo passo da automação. É muito bacana, Rodrigo, esse papo vai ser incrível aqui. Vamos começar falando um pouquinho sobre esse assunto que envolve essa visão de indústria do futuro, né? Rodrigo, é verdade que a gente está vivendo uma transição para a indústria do futuro? Ou esse futuro já chegou? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, Dulce, é verdade, mas isso também depende muito do segmento, do setor, do país que nós estamos falando, né? Eu acho que a gente vai falar sobre isso depois aqui no Brasil especificamente. Sim. Mas eu diria que muitas indústrias, ou algumas indústrias, já estão vivendo essa indústria do futuro, né, que é com novas tecnologias, né, da transformação digital e da indústria 4.0, já estão muito inseridas, né, usando essas tecnologias, mas outras ainda, outras indústrias, outros setores, outros países ainda estão um pouco aí, enfim, na transição, né? Então isso tem que ser colocado aí, tem que ser levado em conta, observando aí esses aspectos, né? Então, tipo de indústria, tipo de aplicação, tamanho da indústria, setor e até país em alguns casos. E eu acho que até às vezes dentro da mesma empresa, não, Rodrigo? Acho que esse cenário heterogêneo pode acontecer, né? A gente pode ter uma planta que talvez esteja mais adiantada, mais automatizada do que outra, né? Também é um cenário possível, né? É possível também. Depende aí, porque, como também acho que vamos falar mais para frente, depende muito dos líderes, né, de cada setor, depende muito de como cada líder enxerga isso, cada empresa, né, mas realmente, dentro de algumas empresas, grandes empresas, né, alguns podem estar um pouco mais avançados, outros ainda no processo de aprendizado, transição. Faz sentido, sim.
Legal. Rodrigo, como você tem orientado e feito mentoria para muitas empresas sobre essa rota de transformação para a indústria 4.0, para aquelas empresas que querem chegar nesse nível de indústria 4.0, quais são os desafios? Como que elas chegam lá? Porque tem muitas empresas que às vezes eu escuto falar assim, poxa, eu ainda estou tentando ser 3.0, né? Como que eu vou chegar lá na 4.0? O que você poderia compartilhar sobre esses desafios para essa rota aí, para essa jornada? Então, Lúcia, antes de, até para corroborar aí, até para complementar a sua pergunta, eu como um bom engenheiro, né, trazendo muitos dados e informações, eu vou trazer um dados interessante de uma última pesquisa da CNI, uma pesquisa recente do ano passado, chamada Sondagem Especial Indústria 4.0, 5 anos depois. Essa pesquisa foi respondida por mais ou menos 1.700 empresas, pequenas, médias e grandes empresas, e traz dados interessantes para a gente poder discutir aqui sobre os principais obstáculos, né, para que eles possam implementar. Primeiro ponto colocado pelas empresas com 66% de respostas, e eu já te falo que eu discordo disso, é o seguinte, que eles responderam altos custos de implementação. Né? Eu acho que aí traz um pouco de desconhecimento, porque nos últimos anos, o custo para implementar a indústria 4.0 vem caindo e caiu de forma vertiginosa. Né? Informação importante mesmo. Especialmente a questão dos sensores, né, que é a primeira parte, onde você capta os dados das máquinas, do chão de fábrica, né, mas eles dizem aqui 66%, o que eu, de novo, né, respeito, né, as respostas, mas não concordo. Depois, aí sim, né, vem aqui um próximo, estrutura e cultura da empresa, com 26%. De fato, a cultura da empresa, se você não tiver uma cultura, especialmente a questão do top management, as pessoas que comandam não tiverem esse mindset, né, para transformação digital e para a indústria 4.0, da importância, né, de se colocar, é complicado. Depois eles falam sobre a falta de clareza sobre retorno de investimentos, com 25%. Né? Se eu colocar fizer a aplicação dessas tecnologias, que tipo de retorno eu vou trazer? O que também demonstra um pouco de desconhecimento, né, desse retorno, não está muito claro para eles, né, quanto vai trazer de retorno de investimento. Um outro ponto que eu acho importante também, que eles colocam, com 25%, falta de conhecimento técnico, né, que realmente é um dos pontos principais aí. Desafio e tanto. Não só do chão de fábrica, no top management, no middle management, né, que é o desconhecimento sobre a indústria 4.0, sobre tecnologia, sobre como é que eu posso utilizar. Faz sentido. E aí o último, trazido nessa pesquisa, é a dificuldade para integrar novas tecnologias e softwares, né, com 18%. O que também hoje já é uma barreira que não deveria existir, porque você não precisa necessariamente hoje passar se a sua empresa está na indústria 1,5, 2, né, ou 2,5, não precisa passar da 2 para 3, da 3 para chegar a 4. É possível hoje você, com equipamentos legados, né, ou equipamentos mais antigos, você colocar a sua empresa, né, na indústria 4.0. Então, esses são os pontos. Do meu ponto de vista, como um consultor, como uma pessoa que está aí até atuando com algumas startups para implementar, eu vejo muita dificuldade na questão da cultura, do desconhecimento, né, da falta de capacitação. Um dos trabalhos que eu venho fazendo, bastante forte aí nas redes sociais, no LinkedIn, com palestras, é justamente o trabalho de desmistificar a indústria 4.0 e mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. Sem dúvida. Eu acho que a gente até vamos depois explorar um pouquinho mais esse lado das pessoas, do envolvimento. Você tocou em vários pontos importantes. Nessa pesquisa realmente trouxe algumas coisas. Algumas eu concordo contigo, algumas são um pouco de mito e outras realmente refletem a realidade dos desafios, né?
E acho que o primeiro ponto que saiu aí na pesquisa é a questão dos investimentos, né? Existe um pouco de mito sobre que tudo que é tecnologia é muito caro, né? Mas pensando sempre naquela curva, que eu acho que é uma boa prática de coisas de inovação, que é começar pequeno, pensar grande, mas ir fazendo. Essa estratégia do começar pequeno, dá para você fazer com investimentos que não são necessariamente milionários, né? Dá para você fazer com investimentos menores, já começar a provar resultado, a trazer ganhos, e aí você vai consolidando essa visão do ROI que você comentou, que também muitas vezes é um pouco obscuro para a empresa conseguir mapear isso logo de cara no início, num primeiro projeto, né? Então, só complementando o que você falou, Dulce, acho que é importante, muitas empresas trabalham com o chamado POC, né, a prova de conceito, né, que é justamente escolher uma área específica para fazer esse piloto, né, fazer esses testes, implementar essas tecnologias, e aí, né, passado algum período, eles validarem, né, esse POC, né. Mas eu sempre costumo dizer o seguinte, que é muito importante a implementação das tecnologias e da indústria 4.0 tem que estar alinhada com a sua estratégia, né? O seu plano estratégico. Aonde você quer chegar? O que você quer atingir? Quais problemas você quer resolver, né? E aí, aliado a isso, você vai entender qual que é o seu apetite, né? A alocação de investimentos, de pessoas, de recursos, né? Eu acho que tudo isso tem a ver tem que estar ligado com o seu plano estratégico. Sem dúvida. É porque tecnologia por si só não é o caminho, né? Não, ela é só uma habilitadora, né? Pois é, exato. Agora, Rodrigo, olhando para o cenário assim, Brasil, de segmentos, setores econômicos, você enxerga que há algum setor mais adiantado nessa questão de indústria 4.0? Com certeza, enxergo sim, mas, de novo, como um bom engenheiro, eu trouxe alguns dados que eu queria dividir com vocês aqui, né? Antes Por favor. de chegar nesses setores que estão mais adiantados. Bom, segundo dados da CNI Brasil, o Brasil tinha mais ou menos 700 mil indústrias, né, antes da pandemia, e destas apenas 1,6% tinham aderido à indústria 4.0. Só 21,6%. Apenas 5% das empresas brasileiras se consideravam muito preparadas para lidar com os desafios da indústria 4.0 no Brasil, segundo a Fiesp. As tecnologias da indústria 4.0 ainda são pouco conhecidas pelas pequenas e médias empresas. 57% das pequenas e médias empresas afirmaram desconhecer, né, as tecnologias da indústria 4.0, segundo a CNI. O Brasil está bem defasado em termos de tecnologia se compararmos com alguns países dentro da indústria 4.0, de acordo com a pesquisa da BDI. Para você ter uma ideia, Dulce, apenas 2% das empresas brasileiras estão prontas para a indústria 4.0. Só 2%? China, segundo a BDI. Na China, Estados Unidos e União Europeia, estima-se que esse número chega a 50%. E na Índia e no Paquistão, a 25%. De forma resumida, nós estamos ainda navegando de uma média, né, o Brasil, na indústria 3.0. E muitas indústrias ainda abaixo da 3.0, né? Algumas não têm nem Lean Manufacturing, estão ali no 1,5, né, na 2.0. Porém, nem tudo são más notícias, né? No Brasil, eu trouxe aqui esses dados um pouco abaixo, mas há grandes indústrias do Brasil, né, no setor automotivo, farmacêutico, alimentos e bebidas, o agronegócio, o nosso agronegócio é super desenvolvido, que estão realmente fazendo um trabalho excepcional, né? E que estão assim no nível muito avançado da indústria 4.0, né? São grandes corporações e que fazem aí um trabalho excepcional. Eu vejo esses dados, esses números aí mais baixos, Dulce, um copo meio cheio, uma grande oceano azul e uma grande oportunidade para todos, né? Não só para empresas como aquários, startups, para grandes empresas de tecnologia, de automação, para justamente alavancar essa indústria 4.0 no Brasil. E é importante também citar que um relatório do Fórum Econômico Mundial, né,
chamado, um estudo, né, chamado Readiness for the Future of Production Report, colocou o Brasil como um dos países mais preparados e promissores para implementar a indústria 4.0 no Brasil. Então, eu acho que existem muitos obstáculos, caminhos a serem percorridos, especialmente nas pequenas e médias empresas, indústrias, né, nessa questão, mas, por outro lado, também o Brasil tem um portfólio enorme de indústrias e algumas até fazendo um trabalho assim, fantástico de indústria 4.0. Me chamou a atenção os países que você citou antes aí, que estão à frente do Brasil, como Índia e Paquistão, porque a China, ok, a gente vê que ela está numa rota mesmo de grande desenvolvimento, e geralmente a gente tende a querer se comparar com os Estados Unidos, até a Alemanha, né, onde nasceu aí o termo de indústria 4.0, mas aí você falando de Índia e Paquistão, olha, a gente tem que correr atrás mesmo. Não podemos esquecer, né, que o Brasil é um país muito grande, com muitas indústrias, então a gente está falando assim num universo em que as grandes empresas são minoria, né? A grande maioria são as pequenas e médias empresas, e essas a gente tem que ajudá-las aí nessa desmistificação e nessa implementação. E falando nisso, em ajudar a alavancar toda essa jornada digital, do ponto de vista de apoio governamental, políticas públicas que incentivem, você acha que a gente está bem nisso ou falta algum apoio do governo para isso? Olha, de novo, né, vamos colocar um ponto importante aqui, Dulce. O Brasil, infelizmente, nos últimos anos, nos últimos 30 anos, vem sofrendo um processo acelerado de desindustrialização. Para você ter uma ideia, em 1985, a indústria de transformação representava 36% do PIB do Brasil. No último ano, nós fechamos com 11,5%. Nossa, que queda! O processo uma série de motivos, né? Falta de políticas específicas, não só para a indústria 4.0, mas para a indústria, de diversos governos, o custo Brasil, a falta de capacitação da mão de obra, tributos, né? Estamos agora falando na reforma tributária, fiscal, enfim. O Brasil, ano passado, num ranking de competitividade de inovação mundial, ficou em 54º lugar, num cenário de 132 países. Nós avançamos 3 posições em relação a 2021, mas ficamos ainda 7 posições abaixo da nossa melhor posição, que foi 47º em 2011. Entendi. A questão da inovação. Estamos em 2º lugar na América Latina e Caribe, atrás do Chile. Isso posto, temos aí uma questão aí, um grande desafio em relação à inovação, à indústria, para crescer. Mas existem alguns programas, vamos olhar temos que criticar quando tem que criticar e elogiar quando tem que elogiar. Sim. O Brasil, em 2018, Dulce, lançou o seu programa chamado Agência Brasileira para a Indústria 4.0. Foi lançado uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Serviços, da MIBIC na época, né? E também da BDI. Há desafios, né? Como nós comentamos, nós temos que criticar quando merece ser criticado e elogiar quando merece ser elogiado. Então o Brasil criou um programa, o governo brasileiro criou um programa chamado Agência Brasileira para a Indústria 4.0, há 5 anos atrás, em 2018, que traz uma série de iniciativas interessantes, né? Como a criação de cursos, de capacitação, né, para cursos técnicos, cursos de capacitação e formação para tecnologias, incentivo a tecnologias digitais locais, financiamento do BNDES, né, da FINEP, que é uma instituição que apoia aí a pesquisa e inovação no Brasil, o alinhamento, né, entre a academia, instituições de pesquisa e universidades, né, e um dos pontos que também é do governo, uma das instituições que eu acho super legal, até escrevi um artigo essa semana sobre isso, a Embrapi, né? Que tem uns fundos de investimentos também para viabilizar esses projetos, né? Isso, e a Embrapi, ela é do governo, né, brasileira, pouco conhecida por pouco conhecida por empresários, por alguns executivos. Ela faz um ótimo trabalho, né, de fomento e de incentivo à pesquisa e desenvolvimento, né? Ela é um modelo baseado na Fraunhofer, que é aquela instituição alemã super conhecida, tradicional,
é a maior agência de fomento à inovação e pesquisa da Europa, da Alemanha, e ela captou aí nos últimos anos 2,83 bilhões de reais investidos em pesquisas de inovação e desenvolvimento do país. E ela ajuda não só grandes empresas, mas também pequenas e médias empresas. Então a Embrapi, né, ela entra com 1/3, você vai lá, você leva o seu projeto e ela financia até 1/3 desse projeto, né? Super interessante. Então tem coisas boas também, programas interessantes acontecendo no Brasil também. A gente tem o CEFOR-IR, né, que é o Centro também para a Revolução Industrial, que eu acho que aí é um misto de parceria privada com governamental, mas que também é um centro que tem servido para apoiar, fazer mentoria, ajudar as empresas com projetos assim de inovação, né? Achei uma iniciativa também bem interessante aí com esse órgão. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tem a própria BDI, né? Então tem muitas coisas também interessantes acontecendo que um podcast como esse, né, da Aquarius ajuda a divulgar. Vai dando visibilidade. Rodrigo, vamos falar um pouquinho sobre esse lado mais pessoas, mais humano. Você comentou isso um pouco ali na tua fala, nas referências introdutórias que você estava trazendo para a gente de algumas pesquisas sobre o desafio de cultura, né, de adaptação. Vamos falar um pouquinho sobre isso, assim, como que olhando para o lado indivíduo, né, como que o novo profissional, para ele se manter atualizado, ou até para ele manter o seu nível de empregabilidade, né, elevado, como que ele se prepara para esse momento, que competências são importantes para ele ter? Fala um pouquinho dessa sua visão, por favor. No começo aqui do podcast, você me perguntou da minha formação, né? Eu comentei, tenho bastante orgulho aí daquilo que enfim, de onde eu me formei, os cursos que eu realizei, mas antigamente, o seu profissional, ele se fazia a faculdade, a pós, e ele morria com aquilo lá por muitos anos. Hoje em dia, com a transformação digital e com a indústria 4.0, isso não é mais verdade, né? Tudo que eu aprendi, o que eu sou hoje, o que eu aplico hoje, que faço, aprendi nos últimos 5 anos, né? Me reinventando, mudando meu mindset, buscando conhecimento. Estamos na era do lifelong learning, né? Então, eu acho que uma das principais competências aí desse novo profissional é ele conhecer, primeiramente, esse profissional da indústria 4.0, conhecer e dominar essas novas tecnologias da indústria 4.0, como inteligência artificial, Big Data, Cloud, ele ter essa capacidade de se adaptar e ter flexibilidade, né, de mudanças dentro da sua empresa, do seu setor, né? A gente fala muito sobre a convergência TI-TA, né? Você tinha antes só aquele profissional de TI e aquele só de TA, do chão de fábrica. Hoje, esse novo profissional ele vai ter que estar, acho que vai ter que estar atuando em todas as áreas. Vai ter que se reinventar, né? Essa questão que eu te falei aí do lifelong learning, né? Do reskilling, né? Dele buscar constantemente capacitação, independentemente da empresa, né? Eu costumo dizer, acabou o comodismo, né? Ele tem que estar sempre estudando, se reinventando, fazendo cursos, né? Eu acho que a capacidade de analisar os dados que vêm aí do chão de fábrica, né? E tomar decisões com base em dados, não mais só em achismo, né? E a capacidade também de colaboração, né? Eu falei agora há pouco do TI, TA, né? Hoje, a transformação digital e a indústria 4.0 tem tudo a ver com colaboração, né? Então, você colaborar, essa colaboração entre áreas, né? Entre áreas da empresa. Então, são alguns pontos super importantes que algumas competências, né? E habilidades que esse profissional atual e moderno tem que ter para continuar existindo, né? Não ficar obsoleto. É um pouco do que a gente estava falando antes aqui nos bastidores, né, dessa necessidade de todos nós aqui, minha, sua, de todos nós que estamos nessa área, de estar sempre estudando, pesquisando, se atualizando, para que você possa acompanhar o ritmo aí da evolução, né? Agora, com isso tudo, e você está falando bastante coisas que estão ligadas a competências muito humanas, né? Que é capacidade de raciocínio, de criatividade, de comunicação, de resolução de problemas complexos e tal.
E sempre que a gente fala dessa questão do avanço das tecnologias, né, no mundo como um todo, se fala muito de desemprego, que vai gerar desemprego, né? Meio aquela, eu não sei se eu vou entregar a minha idade aqui, mas aquela história da síndrome de Skynet, né? Que as máquinas vão dominar o mundo, né? Os mais jovens me perdoem aí a analogia. Mas como que você vê isso? Existe esse perigo, existe esse risco? Você já está dando uma deixa aí de que algumas competências são importantes a gente ter para a gente se manter atualizado, né? Mas qual que é a sua visão sobre essa questão desse mito em torno aí do desemprego? Olha, Dulce, nessa questão é uma questão um pouco polêmica, mas existem o grupo dos céticos, existe o grupo dos otimistas. Os otimistas. E os pessimistas, né? Eu faço o grupo dos otimistas, né? Eu também. Então, estamos alinhados, estamos juntos. Eu sou otimista e vou explicar por quê. Não vou negar, não vou ser hipócrita, que alguns empregos, os que são robotizáveis, né? Esses sim, não vou ser hipócrita, alguns tendem a desaparecer. E aí cabe um alerta, né, para nós, como sociedade, governos, empresas, né, que nós precisamos, essas pessoas que vão perder o emprego, cabe a nós prepararmos e capacitarmos essas pessoas para que elas possam assumir esses novos empregos que serão criados. Mas olha que interessante, Dulce, segundo pesquisas aí, 1/3 desses novos empregos digitais, que serão, desses talentos digitais que serão necessários nos próximos anos, 1/3, haverá um gap de 1/3, né? As escolas, as universidades não estarão preparadas para formar esses novos talentos, esses novos profissionais, talentos digitais, né, que esses talentos serão criados. Então, eu acho que muitos novos empregos serão criados, e aí cabe a nós, né, também, empresas, sociedade, academia, governos, né, prepararmos e qualificarmos essa nova mão de obra para esses empregos novos que vão surgir. Sem dúvida. E a gente estava falando um pouquinho antes, Rodrigo, de um aspecto que às vezes até dentro de uma mesma empresa a gente pode ter cenários heterogêneos, uma área mais avançada do que outra e tal, e aí você ainda puxou um gancho e falou assim, às vezes pode ser também pelo papel do líder, né, de cada área e tal. Vamos falar um pouquinho desse olhar, assim, o quanto um líder pode ajudar, influenciar esse processo de transformação, como que ele deve se posicionar como um líder que está à frente de uma área de transformação digital, né? Comenta um pouquinho sobre isso, por favor. Não, com certeza. Outro dia eu estava assistindo um podcast de um consultor de transformação digital que fez uma analogia muito interessante em relação ao papel do novo líder, né, na transformação digital e na indústria 4.0. Ele se chama Ítalo Flamia. E ele diz que esse novo líder deve agir como se fosse um investidor anjo dentro das empresas. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Como é que seria isso? Esse líder é aquele que vai selecionar, né, buscar, capturar, selecionar e investir nas melhores ideias dos seus colaboradores, né, para transformação digital. Mas mais do que investir dinheiro da empresa, da organização, ele vai investir a sua reputação e a sua notoriedade, né, para fazer com que essas ideias evoluam, né? Muitos falam assim, mas eu não consigo implementar isso porque a cultura da minha empresa é assim. Então, eu acho que o líder, ele tem, como esse novo líder da era digital, ele tem como um dos principais pontos, ele ser um cara que vai influenciar a cultura dessa empresa, né, para mudar a cultura da empresa para essa transformação digital, para a indústria 4.0. Eu costumo dizer que a escada se lava de cima para baixo, né? E o líder é aquele que dá o exemplo, né? Então, esse líder é aquele que tem que dar o exemplo, tem que influenciar, criar um propósito na equipe, no time, engajar esse time, né? Inclusive mostrar ele ser um líder colaborativo, que colabora com outras áreas, né? Ele dá o exemplo, ele colabora com seus parceiros. A gente fala muito sobre transformação digital, tecnologia, mas tem muito a ver com a questão cultural, com a colaboração, né? E um outro ponto também do líder é aquele que traz, é aquele que empodera,
dá autonomia, né? É humilde, ouve críticas, sugestões, é transparente, mas também ele propõe uma segurança psicológica para o time. Por que essa segurança psicológica? Porque na transformação digital, né, as pessoas têm que ter a chance de experimentar, né, coisas novas, testar coisas novas e às vezes falhar, né? Mas não falhar uma falha operacional grande, né? Falhar num experimento. E elas conseguem testar, falhar, buscar coisas novas, criar, quando você tem uma segurança psicológica proporcionada por esse líder. Né? E eu acho que é isso, né? Ah, legal, sensacional. Rodrigo, queria te propor aqui a gente fazer o nosso jogo do podcast. O verdadeiro ou falso? Eu vou te falar algumas afirmações, vou ficar na minha poker face aqui. Você precisa me dizer se é verdade ou não, mas precisa justificar, precisa dizer o porquê. Okay. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Primeira afirmação. A inteligência artificial precisa de muita inteligência humana para ser aplicada de maneira eficaz. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eu acho que nós estamos passando uma fase nunca antes vista, né? Agora com o ChatGPT, que está transformando aí, enfim, a sociedade, né? A gente está falando agora do ChatGPT, é a famosa inteligência artificial generativa, né? E nós não sabemos onde vamos chegar, né? Ninguém sabe, ninguém tem as respostas, né? Eu sou contra esse negócio de demonizar a tecnologia, né? De colocar barreiras. Eu acho que nós temos que educar, né? Educar e mostrar que ela não é um bicho de 7 cabeças, né? E que nós temos que tirar esse medo das pessoas. E para isso existe muita inteligência humana e muita sabedoria para a gente poder saber conduzir a inteligência artificial para onde ela tem que ser conduzida nas indústrias e na sociedade. Excelente, perfeito, Rodrigo. Próxima frase. É preciso implantar todas as tecnologias pilares da indústria 4.0 para colher os benefícios dessa era digital. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Como nós falamos aqui, nós temos aí, na questão da indústria 4.0, na teoria, né, temos aí 9 tecnologias habilitadoras, né? Mais a IA, Machine Learning, agora o metaverso industrial. Nós comentamos aqui, nesse podcast, que você pode ir da indústria 1,5 para 4, você não tem que passar por todos os estágios para colocar a sua empresa na indústria 4.0. Você comentou também que nós podemos ir aos poucos, ir implementando, né, devagarzinho, depois expandindo. Então, é possível, sim, aos poucos, dependendo da sua estrutura, do seu apetite, da sua necessidade, da sua automação, né, e para onde você quer chegar, colocar, né, implementar aos poucos algumas tecnologias da indústria 4.0. Bacana. Próxima afirmação. Manter a indústria forte, competitiva e baseada em tecnologia ajuda o país a ter melhor desempenho e prosperar, mesmo em situações de crise. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, super verdadeiro. Falamos aí que a nossa indústria vem perdendo espaço aí no PIB nos últimos anos, né? Apesar de ser o setor que mais paga impostos, que paga os melhores salários, que mais contribui com a inovação. E eu tenho até dados que mostram que as empresas que estavam investindo na tecnologia da indústria 4.0 e outras tecnologias tiveram mais lucro com a pandemia e saíram mais fortalecidas da pandemia, né? Então, justamente por causa que investiram e já estavam mais à frente, mais preparadas com a tecnologia, né, e com a indústria 4.0. Acredito também nisso. Vamos lá, próxima afirmação. A transformação digital promove uma ruptura total na forma de trabalhar. Verdadeiro ou falso? Olha, aí, vamos lá. Depende do quanto você vai investir nessa transformação digital. A transformação digital tem alguns pontos que não é só tecnologia, experiência do cliente, novos modelos de negócios,
novos produtos e serviços. Se você tiver um plano, né, de investimento em transformação digital, em tecnologias que engloba, né, esses pontos, não só a tecnologia pela tecnologia, mas, né, você pode mudar completamente uma empresa, né, transformar totalmente, né, o seu modelo de negócio, os seus produtos e serviços e impactar esse cliente de forma radical. Então, te respondendo, se você aplicar a transformação digital como um todo, verdadeiro. Sim, pode mudar bastante. Última afirmação do joguinho aqui, vamos lá. Ainda é necessário muito investimento na digitalização de dados de processo nas indústrias para melhor avanço do conceito de indústria 4.0, verdadeiro ou falso? De novo, depende, né? Depende das indústrias que nós estamos falando. Se nós voltarmos aqui no começo do nosso... É muito resposta de consultor, né? Depende. Se for nas indústrias que estão ali na 1,5, na 2, na 3, realmente, quanto mais dados dos processos você tiver e investir, mais, né, tecnologia, mais dentro da indústria 4.0 ela vai estar, né? E se você pegar outras empresas que estão no patamar já pleno da 4.0, que é um pouco difícil, né? Mas aí você tem que buscar menos dados, né? Mas eu diria que, de uma forma geral, eu diria que é verdadeiro. Olhando o Brasil, né? O nosso momento. Rodrigo, quantos bons insights nós estamos tirando desse bate-papo aqui. Acho que está sendo muito rico. E eu queria te pedir um pedido final aqui, que você compartilhasse com a nossa audiência alguma dica de material, de livro, artigo ou até um curso que você gostaria de deixar para quem quisesse aprofundar mais sobre o tema. O que você gostaria de deixar de dica aqui para o pessoal? Olha, eu tenho algumas dicas, se você me permite. Por favor. Primeiro, assim, acho que quando a gente fala de indústria 4.0, né, um livro, uma leitura obrigatória para aqueles que não conhecem o tema, para entender de onde veio, o que é, como é que surgiu, né, é a Quarta Revolução Industrial do Klaus Schwab, né. Acho que todos nós que estamos aí envolvidos, nós que somos do meio, conhecemos bem, né, o Klaus Schwab é o fundador do Fórum Econômico Mundial. Ele lançou esse livro alguns anos atrás, então é uma leitura obrigatória. Depois, eu queria recomendar um curso, que é o curso maravilhoso dos meus amigos Paiola e Caruso, Indústria 4.0, Conceito, Método e Aplicação Prática, que é feito na Vanzolini, eles são professores lá, mestres, né? Foi o primeiro curso que eu fiz de Indústria 4.0, foi a primeira turma, foi o primeiro curso e a primeira turma. Foi em 2018, tive essa honra, aprendi muito com eles, né? Fica a dica. Mais um. O curso acho que já formou mais de 20 turmas, se eu não me engano. O curso já está numa longa jornada aí também, muito bom mesmo. Eu fui a primeira turma. Olha isso, começou. Depois eu tenho também, Dulce, um curso online, também famoso, né, no meio, que é Desvendando a Indústria 4.0, do Senai, que é um curso de 20 horas gratuito. Então, perfeito. Pessoal, depois colocar aí, Desvendando a Indústria 4.0 do Senai, um curso de 20 horas, você pode ir parando, né, e o curso aos poucos, fazendo aos poucos, muito bacana. O Senai, eu sou fã do Senai, faz um trabalho fantástico aí na Indústria 4.0, na divulgação, na capacitação, fantástico. E se você me permite, né, aí fazer o meu jabá aqui. Por favor. 2 e-books que eu escrevi sobre o tema, né, que estão no meu site, rodrigoportes.com.br, rodrigoportes.com.br. O primeiro e-book é Como a Indústria 4.0 tem revolucionado o século XXI. E o outro e-book é Como desmistificar a Indústria 4.0 e aplicá-la ao seu negócio. Então você entra no meu site, né, tem lá os e-books e baixa os dois gratuitamente. Bacana. Rodrigo, sensacional, ótimas dicas. Queria te agradecer muito pela sua participação, por esse tempo dedicado aqui na nossa conversa de hoje. Dulce, olha, prazer enorme estar aqui com você, batendo esse papo contigo. Sou fã da Aquarius, sou fã do trabalho que vocês fazem aí. Parabéns por
fazerem um podcast de tão alto nível como esse, né, com profissionais que vocês trazem aqui. Por isso que para mim é uma honra participar. E com um trabalho como esse que vocês fazem, vocês estão ajudando a desmistificar a indústria 4.0 e levar conhecimento aí, que é fundamental para os executivos, para os empreendedores, né, e para o público geral no Brasil. Parabéns. Muito obrigado pela oportunidade. Bacana, Rodrigo. Saiba que a admiração profissional aí é recíproca, viu? Obrigado. E você, nosso ouvinte que chegou até aqui, é porque também curte e é ligado em transformação industrial, jornada digital, inovação. Então você não pode perder esse podcast, que nós falamos aqui sobre os principais assuntos ligados à indústria 4.0. Semana que vem tem mais podcast. Afinal, aqui é o lugar das Top Trends em Indústria 4.0, canal da Aquário Software, uma empresa de 39 anos dedicada a colaborar na jornada digital das indústrias. Deixe o seu like, siga os nossos canais e até semana que vem.